Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou Beatriz Flores. É um prazer estar aqui a convite da BRH Brasil, conversando com vocês um pouco sobre tudo que a gente está vivendo com essa pandemia e trazer um pouquinho do que eu estou vivendo, de como eu estou vendo isso tudo como profissional de RH e tentar adicionar mais uma pecinha nesse quebra-cabeça que a gente não sabe como montar ainda, tentar acrescentar uma pecinha que a gente não sabe onde ela vai encaixar, mas eu acho que nesse momento a gente está reunindo peças e é fundamental que a gente converse, que a gente troque experiências e que a gente reúna as diferentes percepções para que a gente possa ir construindo esse cenário e aumentar o nosso entendimento sobre ele. Eu vou me apresentar, falar de onde eu venho. Eu trabalho com RH desde o início da minha carreira. Trabalhei em algumas empresas na área de engenharia, na área de óleo e gás, de tecnologia. A minha formação é em psicologia, eu sou psicóloga, com mestrado na área de engenharia de produção. E além da atividade em RH, eu tive uma atividade docente por algum tempo, em pós-graduação de RH, e fiz parte da diretoria executiva da BRH Rio durante alguns anos, durante 2 gestões, a gestão do Paulo, maior parte do tempo. E há 5 anos eu trabalho na CGG, que é uma empresa de tecnologia aplicada ao setor de óleo e gás. É uma empresa que atualmente está presente em cerca de 35 países. E há 1 ano eu me mudei para Houston para assumir uma posição de head global para 2 linhas de negócio. E essas 2 linhas de negócio elas estão espalhadas pelo globo. A gente tem profissionais e atuações em diversos países, em diversas regiões. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje não é sobre a minha posição, né, sobre head de RH da CGG no meio dessa crise. O que eu queria trazer hoje para compartilhar com vocês é a experiência de um profissional de RH vivendo essa crise sem precedente, vivendo esse cenário que a gente está enfrentando pela primeira vez, em que todas as pessoas do mundo estão enfrentando juntas, praticamente ao mesmo tempo, né, com diferentes fases, mas praticamente ao mesmo tempo. Hoje, em qualquer lugar do planeta, você pode ligar para alguém e o assunto não vai ser outro. Em qualquer profissional que você contate, qualquer pessoa, qualquer ser humano que você ligue nesse momento, vai ser difícil que o assunto seja diferente. Isso é muito novo pra gente. Eu acho que é o que está roubando a cena em várias das conversas que a gente faz sobre isso. E para isso eu dividi essa conversa em três abordagens, que é a forma como eu estou vendo isso, né? Eu estou tentando entender tudo o que está acontecendo. O primeiro é a abordagem territorial, né? De cada país, de cada região. Se a gente olhar sob o ponto de vista do território, a gente está vivendo isso em ondas. Começou na Ásia, depois foi para a Europa e chegou nas Américas. A segunda dimensão é a dimensão cultural, entendendo a cultura como o conjunto de costumes e hábitos e forma de enfrentar e de enxergar os problemas que cada povo, cada nação tem. E o terceiro aspecto, o aspecto humano, que é aquele que nos une e é permeado pela nossa cultura, é permeado pelo local que a gente está, mas é a dimensão puramente humana. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, eu vou tentar acompanhar aqui as perguntas e tentar introduzir as perguntas que vocês fizerem na minha fala. Bom, isso tudo deixar bem claro a visão de uma profissional de RH brasileira, vivendo em Houston há 1 ano, numa posição multicultural, né? Então, deixando bem claro que esse é o meu ponto de vista pessoal, eu não estou trazendo nenhuma verdade, nenhuma prática que está comprovada, porque, enfim, se alguém tiver alguma ainda, assim, compartilhe comigo, porque eu acho que nós estamos todos aprendendo a lidar com isso.
Então, iniciando pelo aspecto territorial, como eu estou vendo isso? Tudo começou na Ásia, né? Para mim, começou na época do Ano Novo Chinês, né? Foi quando eu comecei a viver isso, a ver pessoas que... A nossa empresa, nós temos profissionais que circulam de uma região para outra com muita frequência. Né? Então, nós temos profissionais que são asiáticos vivendo na Europa, vivendo nas Américas e vice-versa. Então, na volta, muitas pessoas saíram para o Ano Novo Chinês e na volta para os seus locais de trabalho, a gente começou a viver essa realidade. Pessoas que poderiam estar contaminadas, pessoas que deveriam estar em quarentena, pessoas que não conseguiram voltar, que tiveram alguma dificuldade para voltar, que estavam enfrentando situações pessoais. Então, a gente começou a viver isso bem lá no início. Quando a gente não sabia muito bem o que era, o quanto a gente precisava se preocupar. E aí, muito rapidamente, a empresa definiu práticas, né, de viagem, restrições de viagem para a região, como a maioria das empresas fez. E a gente começou a viver essa questão territorial, né, da circulação de pessoas, da movimentação geográfica e o impacto que isso tinha no nosso dia a dia. E aí os profissionais de RH se falando e a gente não sabia o que fazer, como lidar, a gente tinha que tratar as situações quase que caso a caso, porque era realmente muito particular, expatriados, famílias, viagens de negócio, viagens de férias, pessoas que viajaram de férias e ficaram presas, pessoas que não queriam voltar, não queriam circular de uma região para outra, e o impacto no negócio. Então esse foi o início. Depois a gente começou, ainda na dimensão territorial, a gente começou a enfrentar, eu comecei a ver as diferenças que o tratamento que cada região estava tendo, né, no ponto de vista de políticas públicas, de orientações vindas do governo, o impacto dessas diferentes práticas na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então, a gente fazendo negócios entre países, o que era determinado, restrições ou imposições em um determinado país, que já estava vivendo essa crise e essa pandemia com mais intensidade, e aí esse país estava fazendo um negócio com a América Latina, e aí veio a restrição de viagens. Então, as pessoas... a gente começou a ter um impacto que a gente não sabia muito bem como explicar, porque alguém que estava na Europa e estava com restrição de viagem fazendo negócio... Eu tô recebendo muitas perguntas aqui sobre qual é a empresa. Então, voltando, eu sou Beatriz Flores, eu trabalho na CGG, que é uma empresa de tecnologia aplicada na área de óleo e gás. É uma empresa presente hoje em cerca de 35 países, e a minha posição, eu sou head de RH de 2 linhas de negócio que tem uma presença global. Tá? Então, só como tinham muitas perguntas vindo sobre isso, recapitulando. Bom, voltando. Então, a gente... fazendo negócio, né, na Europa com a América Latina, os clientes na América Latina não estavam vivendo o que a gente estava vivendo ainda na Ásia ou na Europa, e não entendiam restrição de viagem, não entendiam por que as coisas estavam mudando, porque o cronograma estava mudando. Então foi um dos primeiros impactos, né, que eu vi, que eu senti, né, a dificuldade de tratar isso. E logo depois as ações do governo mesmo, as políticas que foram adotadas, né, e aí a gente está vendo isso no Brasil, o quanto as diferentes opiniões, né, cada país está atacando o problema de uma maneira, né, alguns países estão com um lockdown bem restritivo, outros países estão tendo outras abordagens mais flexíveis ou menos flexíveis. E isso teve um impacto diretamente na nossa vivência, teve um impacto diretamente em como a gente tratava as políticas, porque às vezes dentro de um mesmo departamento, dentro de uma mesma linha de negócio, a gente tinha funcionários vivendo realidades diferentes. Então, qual é a instrução, né? O que a gente fala? A gente como uma empresa global, o que a gente faz? A gente como RH de uma linha de negócio que tem atuação em diversos países, não tinha como ter um
uma única linha de atuação, um único guideline, a gente começou a discutir, e quanto mais, cada dia que passava, às vezes a cada hora, eu acho que isso é compartilhado por muitos que devem estar aqui assistindo, o cenário às vezes mudava de uma hora para outra, né? Começamos a ter várias reuniões de crise, como fazer, como tratar, e aí o impacto do negócio, porque a gente começou a ter restrição de visto, então essa dimensão territorial, ela é bem, para mim, ela é a mais fácil da gente escrever quais são os problemas que a gente teve, que a gente não sabia como resolver, e ela faz um link para a questão cultural, né? Que é a segunda abordagem que eu queria trazer. A abordagem cultural, ela tem um impacto muito grande, né? E ela se linka muito, né? A forma como cada país está escolhendo lidar com a crise, tentando controlar a crise ou mitigar os impactos da crise, tem muito a ver com a cultura de cada país e com as condições desse país. Então, a gente teve países que decidiram por uma prevenção antecipada, a gente teve países que decidiram escolher tratar os problemas na medida em que eles fossem acontecendo. A gente teve países que começaram a atuar de forma mais flexível, de forma mais rígida. E aí isso se refletiu muito na postura dos nossos gestores, né, e dos nossos empregados, né, dos nossos profissionais. A gente começou a ver, assim, eu comecei a ver conflitos que eram, para mim, puramente culturais. Gestores com postura extremamente proativa, né, de proteção, de prevenção, que estavam se antecipando a decisões corporativas ou decisões num nível mais elevado, e o contrário, o extremo oposto, gestores que estavam aguardando instruções top-down, que não iriam agir enquanto a empresa não se posicionasse globalmente. E a mesma coisa na postura dos funcionários que começaram a questionar, dependendo da região, né, do país em que estavam, que começaram a ser muito questionadores em relação às práticas que estavam sendo adotadas, porque cada país tinha uma prática diferente, e outros profissionais que, por cultura, não desafiam a autoridade, não questionam o seu gestor. Isso tudo chegando para o RH, né? O RH lidando com com essa multiculturalidade num nível de urgência, num nível de, por que não dizer desespero, muitas vezes, e a gente tentando entender que existe uma dimensão, né, territorial, política, geográfica, que existe uma dimensão cultural, que existe uma dimensão individual nisso tudo. Então, assim, é um problema extremamente complexo, né, que eu acho que todos nós, profissionais de RH, ou gestores que estejam lidando com isso, a gente está vivendo isso, e a gente começou a ter... Eu, comecei a pensar em como evitar conflitos, porque quando você tem posturas diferentes e culturas diferentes, isso por si só é um aspecto que que pode ser mais estressante, porque se eu estou num determinado país e a conduta para mim é diferente da conduta de um outro profissional do mesmo departamento que eu num outro país, eu posso questionar, eu começo a questionar, não, mas por que ele, né, eu posso interpretar como um privilégio, ou como um cuidado maior ou menor, e aí os nossos desafios eram de tratar a questão humana, tratar o que tinha que ser endereçado, que era cuidar das pessoas, que era tentar garantir ao máximo possível a segurança das pessoas, a saúde das pessoas, mas não entrando em conflito com as diretrizes locais de cada país, de cada governo. Então, isso tem gerado um grau de complexidade muito elevado na gestão disso, né, como uma gestão pluriterritorial e multicultural. O exemplo do líder também tem sido um aspecto bastante fundamental, e eu comecei a perceber na minha observação que a gente precisava ter um alinhamento e uma postura top-down, porque os líderes locais tinham o seu compromisso com compliance local,
E a postura deles influenciava muito a postura dos funcionários em cada região. Então, uma das tentativas feitas foi o alinhamento top-down, para a gente garantir que a mensagem estava sendo passada, e a mensagem mais importante que a gente queria passar, a mais neutra possível, que pudesse atravessar fronteiras, era garantir a segurança das pessoas, segurança física, segurança psicológica, segurança para que as pessoas tivessem o mínimo de impacto possível, né? E aí isso tudo faz uma conexão muito íntima com a dimensão humana, né? Que é a terceira dimensão dessa conversa. E que não são 3 dimensões isoladas, são dimensões que se misturam, né? Que é o nível de estresse das pessoas subindo, o nível de preocupação, né? É um problema global que todo mundo está vivendo ao mesmo tempo, mas ele afeta as pessoas de maneiras diferentes. E isso é uma conversa constante entre profissionais de RH, colegas da mesma empresa ou de outras empresas. A gente tem que endereçar a questão de uma forma quase que particular, porque a quantidade de situações diferentes que a gente tem vivido, né? A gente tem pessoas que estão diretamente afetadas porque foram infectadas, a gente tem pessoas que têm membros da família diretamente afetados, a gente tem pessoas que estão vivendo em áreas de risco e que querem voltar para a sua cidade natal e estão enfrentando restrições de voo. Isso tudo tem um impacto muito grande no aspecto humano, né? O sentimento de não saber o que está acontecendo, o sentimento de não saber qual é a data que vai acabar. E aí, nisso tudo, em toda essa complexidade de conversas entre gestores, entre RHs e profissionais, enfim, conversas acontecendo em todas as direções, uma coisa que eu observei foi o aumento, assim, de duas questões antagônicas, né? Em muitos momentos, o aumento da cortesia e da gratidão e do sentimento de coletivo entre as pessoas, coexistindo com um aumento muito grande dos níveis de estresse, de ansiedade, de posturas defensivas. Então, assim, a atitude, o humor das pessoas altamente afetado, e eu imagino que isso seja compartilhado, né, por muitos de vocês. As cores estão todas muito intensas. E aí a gente começou a entrar, enfim, a gente já chegou numa fase que a gente está agora, que é meio que está o mundo inteiro trabalhando remotamente, um pouco defasado, cada região começou em um determinado momento e hoje a gente está com muitas áreas trabalhando remotamente. Nem todos os profissionais podem exercer o seu trabalho remotamente, o que traz um nível de complexidade maior, que eu acredito que muitas empresas estejam vivendo também. E aí o aumento do número de calls por dia, a gente passa o dia inteiro em videoconferência, não só na empresa, como fora da empresa também, com família, com amigos. E aí, nessa dimensão humana, para mim o mais importante é a transformação cultural que está acontecendo. Em RH a gente discute muito change management, a gente discute muito como é que a gente muda mindset, a gente discute muito como é que a gente muda comportamento, como é que a gente muda atitude. E uma situação como essa, né, que é uma calamidade pública, uma situação emergencial, ela é um catalisador de mudança. Então, se eu perguntasse para pessoas com quem eu trabalho, pessoas que eu conheço, há 3 meses, há 4 meses, o que ele pensava sobre ter toda a equipe dele trabalhando remotamente, a maioria das pessoas iria dizer que isso era uma completa loucura. E hoje a gente está vivendo isso, né? Algumas ferramentas de comunicação remota que a gente estava tentando testar ou implementar, de repente se tornam essenciais e a gente tem, sem treinamento, sem tutorial, sem projeto, a gente tem toda a empresa trabalhando com uma determinada ferramenta que até então era uma luta para introduzir no dia a dia, na rotina dos profissionais. Era focus groups e treinamentos e workshops e tutoriais, e não funcionava. E essa situação toda, ela catalisa uma mudança muito radical num espaço de tempo muito curto. E eu acho que aí tem muito material para nós, profissionais de RH.
né? O aumento da confiança, ele teve que acontecer, né? Não foi uma opção, a gente foi obrigado a aumentar o nível de confiança porque todo mundo começou a trabalhar remotamente, a não se ver, e isso só acontece baseado em confiança, né? O microgerenciamento, ele tem que acabar, ele teve que acabar da noite para o dia, porque simplesmente não é possível gerenciar as pessoas quando elas estão nas suas casas, quando a gente não tem acesso, o acesso que a gente costumava ter à rotina, às conversas, às reuniões, ao cronograma. A flexibilidade teve que aumentar muito, porque você tem uma série de profissionais com filhos pequenos em casa, ou com uma diversidade de situações que são particulares, que eles têm que endereçar, e a gente precisa ser flexível em relação a isso para manter as pessoas produtivas e engajadas. A única forma da gente manter engajamento, a única forma da gente se manter produtiva é se a gente tiver confiança, se a gente for flexível, se a gente empoderar as pessoas, dar autonomia, aumentar o nível de autonomia que as pessoas têm. E isso foi uma transformação que aconteceu em quantos dias? Né? Eu acho que quanto do nosso orçamento de RH vai para projetos de transformação, de mindset e tudo isso, e a gente de repente se vê com essa transformação toda acontecendo da noite para o dia em escala global. Então eu acho que, para mim, assim, não quero aqui discutir tudo que a gente não sabe, todos os aspectos que a gente ainda vai descobrir sobre a crise, sobre como gerenciar, sobre como tratar. Eu acho que um grande material que nós temos aqui vivendo isso, nós que somos contemporâneos isso é um momento histórico, cultural, econômico, social, biológico, e aí o que a gente vê, o que a gente está tendo a oportunidade de ver ao vivo, de vivenciar, de experimentar, de testar, como uma situação dessa catalisa transformações que nós temos buscado há quanto tempo? Então, eu acho que aí tem muito material rico para a gente trabalhar, para a gente entender, para a gente capitalizar, né? Eu acho que quando a gente trata desse assunto com os profissionais, com os gestores, provocar essa reflexão, né? Eu tenho me perguntado, assim, o que a gente tem aprendido com tudo isso, o que outras pessoas têm aprendido com tudo isso, o que a gente pode trocar, o que a gente vai levar dessa experiência para quando esse momento acabar, né? O que da minha rotina hoje, né? O que da rotina das pessoas hoje trabalhando dessa forma vai ser levado pro dia a dia de trabalho, quando esse pesadelo acabar e a vida voltar. A gente não pode nem dizer a voltar ao normal, porque a gente não sabe o que vai ser o normal, o que vai ser, mas enfim, eu acredito que em algum momento a gente vai voltar para o escritório, e eu espero que não demore muito. E o que a gente vai levar disso tudo, né? O que a gente vai sentir falta, e o que a gente vai conseguir extrapolar, o que a gente vai conseguir sustentar, e como que nós, profissionais de RH, podemos usar isso tudo para sustentar mudanças e transformações que a gente vem há tanto tempo querendo fomentar, e que essa crise toda, com todo o seu lado negativo, com tudo de ruim, de assustador, de incerto que está acontecendo, ela está sendo uma alavanca para transformações que podem ser muito positivas, né? Se a gente puder aprender com isso tudo e enxergar quais são os legados disso tudo, né? Todas as vezes que a sociedade passou por um momento crítico como esse, o mundo não foi o mesmo. Então, assim, o que nós, em RH, o que nós, gestores, podemos tirar, podemos capitalizar em cima disso tudo que a gente está vivendo, e o quanto a gente pode se unir para trocar experiência, para maximizar, para aumentar o impacto positivo de tudo que está acontecendo, né? Eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa do Ministério da Saúde contando como eles têm usado a experiência de outros países para tomar decisões, né, nos países que começaram a viver essa onda mais tardiamente.
E assim, eu fiquei impressionada com a colaboração entre os países, como os médicos, os políticos, os pesquisadores, os epidemiologistas têm se engajado em conferências globais com uma quantidade enorme de pessoas para trocar experiência e fazer com que a informação chegue. O que é isso? É a colaboração que a gente tanto tenta implementar nas empresas, é a extrapolação das práticas, as lições aprendidas, a troca de conhecimento, o registro de conhecimento, a transferência de experiências de uma região para outra. Então, assim, tem me chamado muito a atenção esse aspecto de rápida alavanca para mudança de comportamento, para mudança de mindset, para change management, para tudo isso. Então, o que a gente pode levar disso tudo, o que a gente quer guardar e o que a gente quer maximizar quando a gente voltar ao nosso novo normal, né? Que não sabemos exatamente como ele vai ser. Então, assim, é um pouco do que eu queria trazer para vocês, como eu tô vendo isso tudo, como eu tô enxergando por estar imersa num ambiente multicultural, por ter começado a viver essa crise de longe do meu país, longe do Brasil, longe da minha família, longe da cultura em que eu sempre estive, e tentando alternar o papel de observador e de tentar entender como que essas diferenças todas, como que essa pluralidade toda se conecta, porque essa crise é uma crise extremamente complexa, né? E eu acho que eu tô mais do que convencida que apenas uma abordagem sistêmica ela funciona no mundo de hoje. Não existe uma abordagem linear, não existem abordagens simples ou diretas que podem ser aplicadas. A gente vai viver cada vez mais, a gente está vivendo isso de forma exacerbada agora, que a gente precisa ter uma abordagem sistêmica, complexa, para entender todas as nuances desse problema, porque cada vez que a gente acha que entendeu um pouquinho, se adiciona uma complexidade, né, o que a gente vê todos os dias se a gente acompanha as notícias, e isso é refletido no ambiente de trabalho, isso é refletido nas nossas equipes, é refletido nas nossas produtividades, e, enfim, para uma coisa muito, muito interessante, que eu até queria ouvir de vocês, né, quem tiver aí puder escrever, eu tenho tentado manter um contato muito grande com todos os gestores das minhas linhas de negócio, e todos eles, sem exceção, falaram que a produtividade está ou mantida ou aumentou nesse período. Então, assim, é incrível como as pessoas extremamente impactadas por tudo que está acontecendo, né, profissional, pessoalmente, estão conseguindo manter um nível de engajamento, estão conseguindo ter um nível de comprometimento tão grande diante de um momento caótico. Né? Então, assim, são surpresas boas diante de todo esse caos que a gente está vivendo, essa incerteza, esses fatores extremamente ansiogênicos. Tem muita coisa boa aí que eu acho que a gente pode levar para a nossa prática profissional, para a nossa experiência humana e a nossa experiência como gestores de RH. E eu queria saber se vocês pudessem digitar aí se isso se também a experiência de vocês, se vocês têm visto esse nível de engajamento, de produtividade nas experiências de vocês. Porque eu acho que a gente tem que fazer um filtro e trazer as coisas positivas também. E qual é o legado dessa crise? O que vai ser o RH? O que vão ser as empresas? O que vão ser as equipes? O que vai ser a colaboração, a inovação, o compartilhamento de experiência quando isso tudo fizer parte quando esse capítulo for encerrado. O nosso tempo está chegando no final. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Eu tô recebendo aqui muitas perguntas sobre benefícios e licenças, enfim. Isso cada país está lidando de um jeito. Isso aí está extremamente direcionado pelas práticas locais. Então, assim, não tem como dar uma resposta global, porque é muito particular de cada país. Tem países que estão com uma assessoria, uma assistência muito grande às empresas, outros não.
Que mais? Sim, algumas pessoas comentando que estão vendo também o engajamento é muito grande, né? Eu acho que a gente tem esse papel de sermos catalisadores de visões positivas também. Sim, que bom, tô vendo que tem muita gente também observando isso. Então, sim, muita gente observando o nível de engajamento alto, muita gente observando o nível de comprometimento. Então, eu acho que isso vai ser uma grande ajuda para o nosso trabalho. Sim, obrigada pelos comentários que vocês têm feito. Bom, eu agradeço a presença de vocês, foi muito bom compartilhar um pouquinho. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente entende o que está acontecendo, quanto mais a gente troca, mais a gente entende o que está acontecendo. Queria falar para vocês que esse vídeo vai ficar disponível nas redes sociais da BRH, né, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. A gente também está disponibilizando o acesso à plataforma da BRH digital, né? E aí, durante esse período também a BRH está deixando esse conteúdo aberto para todo mundo. O acesso está liberado até o final do mês de abril. A forma de acesso está publicada nas redes sociais, como acessar a plataforma digital da BRH. E queria falar para vocês que na segunda-feira, às 18 horas, a gente vai ter o Teunis Marinho, que é o presidente do Conselho Deliberativo da BRH, e ele vai falar sobre a importância do propósito e do otimismo nesse período de crise. Então, eu acho que é uma boa continuidade para o tema, eu acho que é um bom link para a próxima live, que vai ser aqui no Instagram também, às 18 horas. Queria agradecer a todo mundo, foi um prazer, fico à disposição para contactar vocês, estou no... Quem não tiver conectado pelo LinkedIn, Beatriz Flores, CGG, vocês conseguem me achar lá e a gente continua conversando. Tá bom? Muito obrigada, boa tarde para todo mundo, um grande abraço.